Uma declaração poderosa. Hoje, quarta-feira, a gente vai ler este devocional que está falando a respeito de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, a respeito da graça de Deus que nos dá a vitória sobre o pecado, sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai orar agora, pedir a presença do Espírito Santo, pedir para que Ele prepare o nosso coração. Pode fechar seus olhos. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais esse dia, por essa quinta-feira. Estamos aqui reunidas em comunidade para ouvir mais a respeito da Tua palavra, a respeito do Teu amor, a respeito da Tua morte para nos salvar dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos ouvidos, que Ele possa nos usar, que cada dia mais a gente crie intimidade com o Senhor para entender a respeito da palavra e compartilhar isso com as outras pessoas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma declaração poderosa. Você já viu as más decisões de alguém, até mesmo as suas, causarem estragos? Já conheceu uma dor mortal de cortar o coração? Já parou o suficiente para perceber que este mundo é lindo, mas também brutal? É cheio de vida, mas também de perda. O apóstolo Paulo, certa vez, escreveu uma carta aos cristãos em Corinto, na Grécia, lembrando de que é por causa do pecado que a morte arrebatou o mundo. Mas Paulo não parou na morte e na decadência. Ele passou a dizer: mas que a graça de Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus que nos dá a vitória sobre o pecado. Dizer que podemos ter vitória sobre o pecado e a morte, dois dos nossos maiores inimigos. Essa é uma afirmação poderosa. Até parece que algo que é bom demais para ser verdade, mas não é. O fundamento do cristianismo não é apenas que Jesus morreu pelos pecados do mundo, mas que Ele ressuscitou para o bem do mundo. Escolher se rebelar contra o nosso Criador em vez de governar como Ele pretendia tem efeitos devastadores. Separação de Deus, problemas adicionais na terra e a perda de vida, tanto física quanto espiritual. Então vamos ler isso daqui de novo. Escolher se rebelar contra o nosso Criador, em vez de governar com Ele como Ele pretendia, tem efeitos devastadores. Separação de Deus, problemas adicionais na terra e perda da vida, tanto física quanto espiritual. No entanto, por causa de Jesus, a morte não terá a palavra final. Por causa de Jesus, este não é o fim real. Por causa de Jesus, a vitória já foi concedida a quem nele confia. As pessoas em Corinto estavam pregando que não havia vida após a morte, nenhuma ressurreição dos mortos. No entanto, Paulo teve coragem de refutar as mentiras deles com as verdades. No mesmo capítulo, Paulo aponta que tudo sobre a fé cristã depende da ressurreição de Jesus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé é inútil e não há esperança. Mas porque Jesus havia ressuscitado dos mortos e centenas de pessoas testemunharam seu eu pós-ressurreto, tudo era
diferente. As Escrituras nos dizem que Jesus é o primeiro de muitos que serão ressuscitados. Imagine o futuro reencontro com outros cristãos. Você consegue imaginar trocar histórias com os discípulos e outros heróis da fé? Jesus já venceu a morte no tempo determinado. A morte morrerá para sempre e toda lágrima será enxugada. Para aquele de nós que acreditam nele, há muito mais por vir. Hoje, nós podemos viver em um lugar de vitória. E sobre o que Jesus lhe deu vitória, ele traz uma reflexão, para a gente refletir. Ele deu vitória sobre um vício, ele te deu vitória sobre as suas circunstâncias, ele te deu vitória sobre o seu passado. Deus hoje ajuda-nos a lembrar que podemos viver em um lugar de vitória, porque o Senhor nos deste vitória sobre todas as coisas através de Jesus. O Senhor nos deu vitória sobre os nossos erros passados e dificuldades atuais. Lutas por mim e comigo. Então, quando me deparar com problemas de qualquer tipo, ajude-me a lembrar que o Senhor é o suficiente para mim, pois posso confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Lembrar que a gente pode viver em um lugar de vitória, Comemorar a vitória de Jesus sobre a morte. Comemorar que Ele veio para nos salvar. Ele está aqui para nos guiar, para nos encher do Espírito Santo. E aqui Ele dá um direcionamento. Ligue para um amigo e faça uma comemoração, ou cante e dance um louvor. Ele tomou sobre si o castigo pelos seus pecados. Que a gente já está em comunidade, louvando, agradecendo o Senhor. Mas a gente pode fazer essa ligação para algum outro amigo, ou para algum familiar, para sua mãe, pai, irmãos, e vocês cantarem junto um louvor, ou agradecer, pela vida de vocês, da família de vocês, por tudo que Deus, tem feito, por Ele ter nos salvado e tirado todo peso do pecado. E agora a gente vai aqui fazer os nossos agradecimentos, pedir perdão, orar pelo outro e orar por nós. Respire fundo. E ao expirar, libere pensamentos que possam levar a sua atenção para longe de Deus. Abra suas mãos e tente se ver deixando todos os problemas partirem. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto. Ele é. E agora a gente vai agradecer por Ele ser justo, fiel, amoroso, misericordioso, santo. Eu vou ficar em silêncio, hoje é quinta, para que você pense no dia de ontem. O que aconteceu no dia de ontem que te dá um sentimento de agradecimento, por tudo que Deus tem feito na tua vida. Então, desde a hora que você acordou, a parte da manhã, no almoço, à tarde, à noite, eu vou ficar em silêncio e você pode agradecer por coisas que aconteceram no seu dia de ontem. Vamos fazer isso agora.
querido, além de agradecer pelas coisas que aconteceram no dia de ontem, por ter a possibilidade de ter um lar, ouvir, sentir, andar, falar. A gente também quer te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós. Também queremos perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Ou às vezes fizeram algo que nem é tão grave, mas que feriu, o nosso coração, os nossos sentimentos. E às vezes a maneira com que alguém fala com a gente, às vezes, mais ríspida, isso já nos magoa, que a gente possa liberar toda mágoa, rancor, raiva aos pés da cruz. Assim como o Senhor nos perdoa, que a gente possa perdoar os outros. Pai querido, também queremos pedir proteção, que o Senhor nos proteja, Pai, de todo mal. Que a gente possa sentir a Tua presença, sentir o Senhor falando aos nossos ouvidos, nos direcionando pelo caminho que é do Senhor. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todas as tentações. Tire do nosso caminho tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Também queremos orar pelo outro. Então agora é o momento de fechar seus olhos, visualizar as pessoas que você ama. Orar pela proteção delas. Para que Deus possa preencher o coração de cada um. Que eles lembrem da salvação em Cristo, que eles possam entregar a sua vida a Jesus. E a gente também pode orar por todos aqueles que estão em situações desafiadoras, que estão no hospital, pessoas que sem condições financeiras para ter um lar. Podemos orar pela vida dessas pessoas e pedir para que o Espírito Santo de Deus fale no nosso coração em como a gente pode ajudá-los, Eu vou ficar em silêncio, a gente pode orar pelo outro agora. Que todos possam sentir a Tua presença, mesmo em meio aos desafios. Que o Senhor leve paz, amor, esperança, direcionamento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora a gente quer pedir por nós. Em Salmos, capítulo 55, versículo 1, diz: Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Agora é uma hora de orar, Entregar a nossa lista de preocupações, lembrando que o medo e a insegurança não vêm do Senhor. Então que a gente possa pedir para que Ele nos guie, para que Ele tire toda a angústia do nosso coração, entregar para Ele os nossos planos, nossos sonhos. Eu vou ficar em silêncio
E se você quiser, a cada preocupação, a cada desafio que você coloca para Ele, por exemplo, Deus, eu quero que o Senhor, né, possa prosperar na minha vida, trazer oportunidades, as pessoas certas. E aí você pode recitar os salmos no final. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignore a minha súplica. Quero pedir pela minha saúde, escute a minha oração, ó Deus, não ignore a minha súplica. Quero pedir pela minha família, escute a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Então eu vou ficar em silêncio para que cada um possa fazer sua oração de maneira individual, pela tua vida, né? A gente pode fazer isso agora. Pai querido, muito obrigada por poder entregar a Ti os nossos pedidos e pedir para que o Senhor escute a nossa oração, nos atenda. Em Salmos capítulo 25, versículos 16 a 18 diz: Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração aumentaram. Liberta-me da minha aflição. Olhe para a minha tribulação e para o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Então, se você está no meio de uma situação desafiadora e quiser guardar esse versículo, é Salmos, capítulo 25, versículos de 16 a 18, e você pode ler ele, né? Em momentos, às vezes, de dor, né? Para que ele possa confortar o seu coração. E agora a gente vai encerrar o nosso devocional, agradecendo, né, por este momento. Senhor, ao encerrar esse momento de comunhão, a gente quer te agradecer pela tua presença, pelo teu amor. Queremos que o Senhor nos acompanhe ao longo desse dia. Nós escolhemos confiar 100% no Senhor. E agora a gente pode afirmar como é bom entregar a nossa vida ao Senhor todos os dias de manhã, para que o Senhor possa guiar os nossos passos e a gente cumprir a tua vontade. Pai, que a tua luz brilhe na nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do teu amor. Confiamos em ti e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, né? Por ter nos direcionado, por nos dar paciência, esperança, até que a promessa se cumpra. Então, que hoje o dia seja para tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham um dia lindo, abençoado, uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã.